Texto: torcedores do Mengão indignados no Ninho do Urubu. Arrascaeta relacionado para jogão. 2 titulares fora. E pós-jogo de Palestino 1, Flamengo 0, situação complicou. Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando neste sábado com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso conteúdo, eu queria pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações aqui embaixo para não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso rubro-negro. E hoje a gente começa daquele jeito, com o pós-jogo e talvez o pior pós-jogo da história do canal do Urubuzinho, Palestino 1, Flamengo 0 pela 4ª rodada do Grupo E da fase de grupos da Libertadores 2024, no Estádio Municipal Francisco Sanches Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, partida da última terça-feira, dia 7 de maio, às 21 horas. O único gol do jogo foi marcado por Fernando Cornejo, aos 63 minutos já na segunda etapa, num golaço de primeira no rebote do escanteio. Foi cruzado para a área, ele no rebote de fora da área meteu um chutaço. Ele pode chutar mais 100 bolas igual aquela que ele chutou, que nunca mais ele acerta o gol. Os cartões amarelos do Flamengo, Ayrton Lucas e Gerson por falta e o Wesley por uma discussão boba. A escalação do Flamengo tem improvisado e tem mudança nas laterais. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício, Bruno, Léo Pereira na zaga, Vinha na esquerda, Alan na volância, De La Cruz, Gerson completam o meio de campo, Bruno Henrique improvisado na direita, Everton Cebolinha de volta na esquerda e o Pedro na frente. Então o Ayrton Lucas e o Luiz Araújo sendo poupados, enquanto o Varela estava com dores na região da costela e também foi preservado. Os desfalques para a partida do Flamengo, O Arrascaeta, que ainda estava em transição depois de lesão na posterior da coxa direita, e o Pulgar com entorse no tornozelo esquerdo. E agora vamos para a pior hora, então. A hora dos destaques. Atuação do Flamengo, a pior do mundo. Eu nunca vi um time tão ruim, um time tão chato, um time tão ridículo de ver jogar. O mesmo problema de sempre. Hoje, sem o Arrascaeta, não cria jogada. E quando cria, quando tem uma oportunidade, não finaliza para o gol. Mais uma atuação ridícula, mais uma atuação pífia do Tite, dos jogadores e do Flamengo. Um jogo feio, chato, ruim de assistir, que terminou com derrota. Antes, o Tite conseguiu os resultados mesmo jogando mal. Agora, nem os resultados mais está conseguindo. Então, precisa voltar a ficar bom. Já que nem ruim agora consegue os resultados, então precisa melhorar para os resultados também ficarem melhor. E agora eu digo, de quem é a culpa? Para mim, primeiro lugar, o Tite, que fala que tudo é a ciência, tudo tem que poupar. O jogador não pode jogar essa partida porque a ciência diz que se ele jogar, ele estoura. E a equipe do Flamengo diz que se tal jogador não jogar, o Flamengo perde todos os jogos. Em segundo lugar, os jogadores, que o único que tá com vontade naquele time é o De La Cruz. Só o De La Cruz. Ninguém mais tá com vontade. E na terceira colocação de mais culpados, a diretoria, que se preocupa mais com o SAF do que com o próprio futebol do Flamengo. Com isso, depois dessa partida, o que eu sou? Eu sou fica Tite ou sou fora Tite? Antigamente eu ainda não tinha assumido que o trabalho do Tite no Flamengo era fraco e ruim. Agora eu assumo. O Flamengo não consegue jogar com o Tite. Um técnico retranqueiro que não faz do que o Flamengo é de verdade, um time ofensivo e campeão, e não coloca isso dentro de campo.
só quer retrancar. E quando tem dois jogadores fora, o Arrascaeta e o Pulgar, com o melhor elenco da América do Sul, a gente não consegue ganhar do Palestino. É sacanagem a gente não ganhar do Palestino. Um absurdo com o torcedor rubro-negro, que mesmo assim não para de apoiar, não para de cantar, vai Flamengo, e mesmo assim não vai. Então é complicado. Só que mesmo com esses resultados ruins e com essa pressão da torcida para demitir o Tite, a diretoria não vai demitir, principalmente porque não tem muito técnico, não tem muita opção no mercado. Se demitir o Tite, vai pegar quem? Então eu sou tipo assim, se tivesse técnico bom no mercado, demitiria o Tite hoje e agora. Mas como não tem técnico no mercado, não tem técnico bom, fácil de pegar no mercado, então é melhor deixar o Tite, ver o que vai acontecer, e se continuar desse jeito, é melhor pegar qualquer técnico do que continuar o Tite e continuar esses maus resultados. Tem que tomar cuidado para não virar um novo 2023, porque o Campeonato Carioca desse ano, falar a verdade, iludiu todos os torcedores do Flamengo. Para terminar, falar do Pedro Fominha, que pelo amor de Deus, já tem uns 5 jogos daqui para cá que ele recebe umas bolas e ele não toca. Ele recebeu uma bolaça aqui na esquerda, o De La Cruz passando sozinho no meio de campo, isso ainda no primeiro tempo. Ele não tocou e tentou driblar o time todo. Final das contas, adivinha? Perdeu a chance. Então é complicado. Pedro, seleção brasileira, artilheiro, rei da América, já jogou Copa do Mundo e tá nessa situação. Pedro, campeão até do prêmio Rei da América, artilheiro, já jogou Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, no Flamengo não tá aparecendo que é tudo isso, não tá aparecendo a qualidade que ele tem. Então precisa melhorar isso sim, pra gente, repito, pra tomar cuidado pra não virar um novo 2023. As próximas partidas é assim, ou melhora ou tchau pra todo mundo. E agora na tela então você vai conferir a tabela atualizada do Grupo E da Libertadores 2024. O Milionários, um dia depois do jogo do Flamengo, disputou contra o Bolívar na Colômbia. O jogo ficou 1-1. Depois dessa partida, o clube boliviano assegurou a liderança com 10 pontos lá na frente, lá na ribanceira do grupo, e praticamente garantiu a sua classificação para as oitavas de final de forma antecipada, mesmo ainda que não é matemático. Enquanto isso, a equipe colombiana segue na lanterna da tabela com 2 pontos, praticamente eliminado. Enquanto isso, o Palestino, que venceu do Flamengo no Chile por 1-0, garantiu a segunda colocação com 6 pontos e fez o rubro-negro cair lá para a terceira. Nesse caso, se a fase de grupos acabasse agora, o Flamengo estaria indo para a Sul-Americana com 4 pontos. Assim, para o mais querido se classificar para a fase de mata-mata, teria que ganhar os próximos jogos da Libertadores, torcer para Bolívar e Palestino não vencerem e abrir uma boa vantagem de saldo de gols. Isso caso o Flamengo ainda sonhe com a primeira colocação, que é muito impossível, ou talvez eles não queiram correr o risco mesmo de não estar na próxima fase da Libertadores. Ficar em primeiro já era difícil antes dessa derrota. Agora, então, é rezar para se classificar. E aí vamos falar de desembarque, porque depois do jogo, por volta das 6h30 da manhã da última quarta-feira, o Flamengo desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao som de muitos protestos. No local, houve uma segurança reforçada e a presença de viaturas da Polícia Militar. Foram cerca de 10 torcedores presentes que, mesmo antes da delegação do clube chegar, já faziam reclamações a respeito do time. O Pedro, como a gente disse que ele era até fominha aqui, foi um dos alvos de reclamação e também chamado de fominha. Por volta das 7 horas da manhã, os jogadores saíram enquanto o técnico Tite desembarcou por outro lugar. Nem deu as caras para o torcedor do Flamengo. E ainda os torcedores gritou assim: 13 dias do salário desses caras é um ano do Palestino. Isso é verdade, saiu a informação. 15 dias, uma quinzena do salário do Flamengo é um ano inteiro da equipe do Palestino. Só que um jogador se salvou das críticas. Foi o De La Cruz, que a gente até elogiou aqui. O uruguaio foi praticamente o único a receber comentários positivos vindo desses torcedores. O sistema defensivo também foi alvo
de muitas reclamações. Nem Noé carregou tanto animal quanto De La Cruz, exclamou outro membro da torcida presente no aeroporto. Nenhum jogador parou para falar com a imprensa. Bruno Henrique, porém, foi o único atleta do Flamengo que pelo menos parou para ouvir os protestos. O camisa 27 ficou pertinho dos torcedores e ouviu as reclamações. Algumas críticas também, claro, foram direcionadas ao treinador do rubro-negro, ao técnico Tite, por conta das suas escalações. Aí o atacante respondeu, o Bruno Henrique falou que iria melhorar, e ele falou: "Não tô peitando não, nós vamos melhorar", respondeu ele rapidamente. Isso tudo segundo o portal GE. E vamos falar de programação. Depois dessa derrota vergonhosa para o Palestino, o elenco do Flamengo recebeu folga na última quarta-feira e se reapresentou na quinta, dia 9 de maio, no CT Ninho do Urubu, visando o duelo de hoje contra o Corinthians pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão de 2024, no Maracanã. E vamos falar de um assunto que rendeu essa semana, que é a paralisação do Campeonato Brasileiro. Nessa semana, a CBF fez um comunicado oficial e informou que todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande do Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024, estão adiadas. Mas por que isso, Urubuzinho? Acho que vocês todos viram a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as fortes chuvas que estão acontecendo, as enchentes no estádio. Com isso, na última semana, foi divulgado que havia a possibilidade do Brasileirão ser paralisado devido a essas fortes chuvas. Acabou que a CBF optou por adiar os jogos somente dos clubes gaúchos. Os outros jogos do Campeonato Brasileiro vão ser realizados normalmente durante os períodos. Vale lembrar que os 3 times do Rio Grande do Sul que estão na Série A, o Grêmio, o Internacional e o Juventude, estão sendo muito afetados pelas enchentes que ocorrem por lá. Com isso, o Flamengo ainda na última semana também divulgou uma nota oficial junto de Palmeiras e São Paulo, disponibilizando o CT Ninho do Urubu para esses 3 times do Rio Grande do Sul, caso eles quisessem realizar suas atividades por lá. Uma bela atitude do Flamengo, que disponibilizou o Ninho do Urubu, mesmo que eles não devem treinar lá, mas está disposto para Grêmio, Internacional e Juventude, caso queiram treinar por lá. E vamos falar sobre perdedores, sobre Anão da Colina, sobre licitação do Maracanã. O governo do Rio de Janeiro abriu na última quarta-feira, em cerimônia na Casa Civil, as propostas financeiras dos 2 concorrentes à licitação do Maracanã nos próximos 20 anos, pelos próximos 2 séculos. A maior proposta foi do consórcio Fla-Flu, a segunda maior foi do consórcio Maracanã para Todos, de Vasco e W Torre. Do Fla-Flu, do consórcio Fla-Flu, a proposta foi de R$ 20.060.864,12 por ano. De Vasco e W Torre, R$ 20.777,28 por ano. Essas foram as propostas dos 2 concorrentes para a licitação do Maracanã. Com isso, com essas propostas, depois dessas propostas, mesmo com o governo ainda não anunciando oficialmente, os vencedores da nova licitação serão provavelmente Flamengo e Fluminense da dupla Fla-Flu novamente. Com isso, Vasco e a W Torre ficaram um pé da vida e fizeram constar em ata da abertura da proposta que não vão reconhecer o resultado da licitação, pois entendem que o processo foi direcionado para que os concorrentes cariocas, o Flamengo e o Fluminense, saíssem vencedores. Aí, o Cruz Maltino prometeu entrar com recurso, segundo o portal GE. Ainda falando de Vasco e ainda falando de Maracanã, Vasco e Flamengo pela 7ª rodada do Brasileirão já acontece daqui a pouco. Vai ser no Maracanã. Os clubes têm acordo para fazer os 2 clássicos do Campeonato Brasileiro no estádio, com divisão igualitária de torcida, meio a meio. Mesmo esse jogo sendo com o mando do Vasco, vai ser no Templo do Futebol. A partida está marcada para o dia 18 de maio, um sábado, às 21 horas. A CBF ainda não publicou a mudança do local no jogo, que vai ser no Maracanã, que deve acontecer em breve. Vale lembrar que o Cruz Maltino Vasco não pode jogar em São Januário, sua arena, seu estádio,
porque um laudo da Polícia Militar proíbe, desde o ano passado, desde 2023, que clássicos regionais sejam disputados lá. Então, em São Januário não pode ser o palco de clássicos regionais, de clássicos do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E vamos falar também sobre protesto, porque os torcedores do Flamengo, indignados, fizeram um protesto em frente ao Ninho do Urubu antes do treinamento da equipe na manhã da última sexta-feira, dia 10. Alguns jogadores do clube, como Matias Vinha, Cebolinha, Arrascaeta, foram parados enquanto entravam de carro no centro de treinamento do Flamengo. Vai lembrar que a porta do Ninho teve a segurança reforçada desde a última quinta-feira, dia 9, com a presença de policiais diariamente no local, diante da má fase do rubro-negro, para prevenir coisas que a torcida eventualmente pudesse fazer. Uma faixa também foi colada no centro de treinamento no Ninho do Urubu, com críticas ao presidente Rodolfo Landim e ao vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz. Além disso, outra faixa também foi pendurada criticando o técnico Tite. Também durante o protesto, ovos e pipocas foram arremessados em um carro que entrava no local. Esse carro não abaixou o vidro e aí os torcedores jogaram ovos e pipoca nesse carro. Isso tudo segundo o portal GE. E vamos falar de uma notícia relativamente boa, porque na última sexta-feira, dia 10, ontem, foi realizada a convocação do Brasil para os amistosos de junho contra o México e os Estados Unidos, nos dias 8 e 12, respectivamente, e também convocação para a disputa da Copa América. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, não convocou nenhum jogador do Flamengo. Vale lembrar que na Copa América vão ser nove rodadas de Campeonato Brasileiro que não vão parar enquanto a Copa América estiver acontecendo. Então as equipes que tiver jogadores convocados vão ficar 9 rodadas do Brasileirão sem poder utilizar esses atletas. O Flamengo, no entanto, não teve nenhum jogador convocado. Havia a expectativa de que Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Pereira, outros jogadores do Flamengo também fossem convocados para a seleção brasileira. Acabou que não. Até que uma boa notícia é isso para o torcedor rubro-negro, que vai poder, pelo menos no Brasil, ter todos os jogadores à sua disposição. Porém, vale lembrar que Eric Pulgar, Matias Vinha, Nicolas de la Cruz, Varela, Arrascaeta são certos, praticamente certos, nas convocações das suas respectivas seleções, as chilenas e a uruguaia. Falando em Arrascaeta, vamos falar de relação, porque o nosso camisa 14, que está em processo de recuperação de uma pequena lesão sofrida na posterior da coxa direita no clássico contra o Botafogo, o nosso meia uruguaio está relacionado para a partida de hoje contra o Corinthians pela 6ª rodada do Brasileirão. O Flamengo trabalhou essa semana para o Arrascaeta, ficar pelo menos no banco de reservas na partida e talvez ganhar alguns minutos para adquirir ritmo de jogo. Vai lembrar que o camisa 14 ele quer estar praticamente todo recuperado para a final contra o Bolívar pelo Grupo E da Libertadores na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. As informações foram divulgadas pelo portal GE. De um lado está relacionado e do outro está fora. Lesionado também no clássico contra o Botafogo no último dia 28, o Eric Pulgar está fora do jogo contra a equipe paulista. O chileno, que sofreu um forte entorse no tornozelo esquerdo, tem remotas chances de enfrentar o próprio Bolívar pela fase de grupos da Libertadores na quarta, inclusive. Apesar das possibilidades serem bastante reduzidas, o diagnóstico final, a decisão final, vai ser tomada somente no dia anterior, na véspera da partida, também segundo o portal GE. E para finalizar, hoje tem Mengão, Flamengo e Corinthians pela 6ª rodada do Brasileirão 2024 Maracanã, neste sábado às 4 horas, com transmissão exclusiva no pay-per-view na TV fechada do Premier. A provável escalação do time, o relacionado Arrascaeta tem chance de ser titular. A evolução clínica dele em relação à sua lesão na coxa direita vai definir
se ele vai começar dentre os 11 iniciais ou não. Caso o camisa 14 não esteja em condições de iniciar, o Lohan vai ser o meia principal da equipe, junto de Alan e De La Cruz. Além disso, o Gerson vai atuar improvisado na ponta direita, Everton Cebolinha na ponta esquerda. Isso porque o Bruno Henrique, com um entorse no pé esquerdo, sofrido no último jogo do Flamengo contra o Palestino, vai desfalcar o mais querido. O rubro-negro até divulgou uma nota confirmando esse entorse e dizendo que o camisa 27 está em tratamento no Ninho do Urubu. Além disso, Varela, com dores na região da costela, que era dúvida para o jogo, realizou exames na volta do time ao Rio de Janeiro na última quarta e quinta-feira, onde foi confirmada uma lesão na fossa ilíaca esquerda, localizada na região abdominal. Mesmo com essa lesão muscular, o jogador vai para o jogo contra o Corinthians e vai ser titular do Mengão. Com isso, o time do Flamengo vai ser o seguinte: Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ailton Lucas na esquerda, Alan na volância, De La Cruz e Lohan ou Arrascaeta completando o meio de campo, com Gerson improvisado na ponta direita, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro como centroavante, o nosso camisa 9. Os desfalques apenas 2. Eric Pulgar em recuperação daquela entorse no tornozelo esquerdo e o Bruno Henrique também com uma entorse no pé esquerdo. Os pendurados do Mengão, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga titular. A arbitragem, o árbitro vai ser o Ramon Abate-Abel de Santa Catarina, árbitro FIFA. Além disso, o assistente 1, Alex dos Santos, também Santa Catarina. O assistente 2, Thiago Americano Labs, também de Santa Catarina. O quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. E o árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, também VAR FIFA. A provável escalação foi divulgada pelo portal GE e a arbitragem divulgada pela CBF. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Também siga o nosso Instagram, urubuzinho_10, onde você confere enquetes, perguntas e recebe as informações em todo dia sobre o nosso mais querido, que hoje joga contra o Corinthians pelo Brasileirão, tentando retomar as vitórias neste sábado, 4 horas da tarde no Maracanã, com transmissão exclusiva do Premier. E semana que vem tem mais vídeo no Urubuzinho, na quarta-feira de manhã, antes de Flamengo e Bolívar, pelo Grupo E, pela final do Grupo E da Libertadores 2024, vamos falar assim. Um ótimo jogo pra gente, uma ótima semana e até a próxima! Valeu!